O artigo 115 do Código Penal é importantíssimo quando a gente estuda prescrição. Ele diz o seguinte: são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, ou na data da sentença, maior de 70 anos. Vejam que esse artigo é importantíssimo. Por quê? Porque ele se aplica a todas as espécies de prescrição, tanto a prescrição da pretensão punitiva, quanto a prescrição da pretensão executória. Seja a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato ou pela pena em concreto. Seja pela pena em concreto retroativa ou seja pela pena em concreto intercorrente. O artigo 115 do Código Penal, ele é aplicado a todas as espécies de prescrição. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Por quê? Quando a gente analisa o artigo 110, enfim, que diz que os prazos prescricionais aumentam-se de 1/3 se o condenado é reincidente, o artigo 110, enfim, só se aplica à prescrição da pretensão executória, diferentemente do artigo 115 do Código Penal, que se aplica a todas as hipóteses de prescrição. Então, a primeira observação que eu coloco como importante para a interpretação do artigo 115 do Código Penal é essa. O artigo 115 do Código Penal, ele se aplica a todas as possibilidades de prescrição. Então, se o agente, no momento do fato criminoso, tinha menos de 21 anos, ou no momento da sentença tem mais de 70 anos, o prazo prescricional ele é reduzido pela metade. Então, o 115 se aplica a todas as possibilidades de prescrição, não se confunde com o 110, enfim, que diz que o prazo prescricional é aumentado se o condenado é reincidente. O 110, enfim, só se aplica a prescrição da pretensão executória. Por quê? Porque ele está previsto no artigo 110 e o 110 prevê a prescrição da pretensão executória, diferentemente do artigo 115, que tem uma redação autônoma do 110 e do artigo 109 do Código Penal. Isso é importante. Outra coisa interessante é que o sujeito deve ser maior de 70 anos no momento da sentença penal condenatória. E aqui entende-se como sentença penal condenatória a primeira condenação. Então, o que acontece? Imagine que o sujeito tem 70 anos e aí surge a sentença penal condenatória. Se ele é maior de 70 anos, ele vai ser beneficiado pelo prazo prescricional reduzido pela metade. Agora, se surge a sentença penal condenatória e ele não tem 70 anos, e aí ele entra com recurso de apelação, isso é muito comum. E aí o tribunal mantém-se a sentença penal condenatória. E quando é julgado a apelação, o réu já tem mais de 70 anos. Ele não vai ser beneficiado pela redução do prazo prescricional. Por quê? Porque no momento em que surgiu a sentença penal condenatória, ele não tinha mais de 70 anos. Ele recorreu, muitas vezes o recurso é interposto apenas para objetivar, conquistar essa redução do prazo prescricional. Confirmada a sentença penal condenatória, se ele tiver mais de 70 anos, ele não será beneficiado pela redução do prazo prescricional. Agora, pode acontecer essa situação aqui. Ó. Imaginem essa situação. Surge a sentença penal condenatória, o sujeito tem 69 anos, há a sentença penal condenatória e o sujeito entra com embargos de declaração. Vamos imaginar que naquela sentença ali exista alguma controvérsia ou alguma omissão, e então o réu condenado com 69 anos, ele entra com os embargos de declaração. Isso vai para o tribunal, os embargos vai para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal, o tribunal julga os embargos e aí não importa se dá provimento ou improvimento ao recurso de embargos. Julga os embargos e quando julga ele tem mais de 70 anos. Nesse caso aqui,
o condenado será beneficiado pela redução do prazo prescricional. Por quê? Porque a decisão que julga os embargos faz parte da sentença penal condenatória. Então, neste caso, ele será beneficiado pela redução do prazo prescricional. Isso é importante e já há decisão tanto do STJ quanto do Supremo a respeito disso. Agora, outra coisa importante. O que importa é a primeira condenação. Se existe aqui sentença penal absolutória e ele não tem 70 anos, ele entra com recurso de apelação, ou o Ministério Público entra com recurso de apelação, e o TJ julga e profere um acórdão condenatório. E na hora que o TJ profere um acórdão condenatório, ele tem mais de 70 anos. Ele será beneficiado, o réu será beneficiado pela redução do prazo prescricional, porque a primeira condenação, neste caso, foi o acórdão condenatório. E é importante que ele tenha mais de 70 anos no momento da sentença penal condenatória, leia-se aqui a primeira condenação. Agora, se aqui existe uma sentença penal condenatória, ele apela e aqui um acórdão condenatório, e aqui ele não tem 70 anos, ele não vai ser beneficiado pela redução do prazo prescricional. Então, atenção que são muitos os detalhes importantes. E não esqueça de que o 115, que prevê essa redução do prazo prescricional, aplica-se a todas as hipóteses de prescrição. Aquele aumento do prazo prescricional, quando o condenado é reincidente, previsto no 110, enfim, só se aplica a prescrição da pretensão executória. Não se aplica às demais hipóteses de prescrição, porque aquele aumento do prazo prescricional está previsto no artigo 110 do Código Penal, e o 110 do Código Penal trata da prescrição da pretensão executória. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Caso esteja gostando do nosso canal, considere a possibilidade de se inscrever, de curtir os vídeos colocados aqui no canal, também comentar, que é muito importante para o crescimento do canal, e partilhar com os amigos para que este vídeo chegue cada vez mais a mais pessoas. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Fique com Deus e em paz.